hoje eu quero apresentar para vocês a minha primeira convidada do Vem Comigo. O nome dela é Gabriela, ela é nutricionista e eu quero então, porque antes de pedir que ela se apresente, eu vou explicar para vocês o porquê da minha escolha. Eu trouxe a Gabriela aqui pela forma diferente que eu vejo que ela trabalha a nutrição. Enquanto as nutricionistas, muitas vezes, a gente escuta sempre falar de nutrição como uma coisa complicada, uma coisa restritiva, do isso não pode, do pesar, do cuidar demais, e aquilo parece que vai deixando as mulheres cada vez mais, mulheres ou homens, tanto faz, sufocados, controlados. E eu vejo que a Gabriela tem uma forma de trabalho, ou pelo menos divulga o trabalho dela de uma forma completamente diferente, e eu achei isso curioso. E achei que seria interessante fazer um link dessa forma como ela trabalha com a relação do padrão de beleza que a sociedade acaba nos impondo. Então vai ser uma conversa em torno deste assunto. E antes, então, eu quero que a Gabriela se apresente e nos diga quem é a Gabriela. Sim, oi, Helena. Primeiro, te agradecer pelo convite. Eu acho que a gente tem muitas trocas já na vida, assim, de coisas, e a gente é muito alinhada nos pensamentos. Eu tô muito feliz de estar aqui estreando o teu programa, tá? Então, assim, a Gabriela, ela é uma menina, mulher, porque eu tenho 30 anos, mas eu muitas vezes me sinto uma guria em várias coisas, que há um ano atrás decidiu que ia fazer o que ela sempre acreditou, que é uma nutrição diferente. Eu sou formada há muito tempo, eu me formei em 2014 pela Universidade Federal aqui em Pelotas. Quantos anos, Gabriela? Eu tinha 22. Eu entrei, na verdade eu saí do colégio e eu entrei na faculdade. Eu costumo muito dizer uma criança que não sabia o que fazer da vida. Eu sabe? me formei com 20 anos, então eu entendo perfeitamente. A gente não sabe o que a gente E tá a gente fazendo. se forma pensando assim, eu me lembro direitinho, quando eu me formei, antes mesmo da formatura, eu tive uma entrevista para um emprego, e eu nunca vou me esquecer que eu cheguei em casa na hora do almoço, olhei pro meu pai e disse, pai, eu vou ficar rica. Então, assim, isso só me mostra o quanto a gente se forma muitas vezes sem ter a menor noção, né? Exatamente. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Na verdade, nutrição nunca foi a minha primeira opção. Eu sempre quis fazer psicologia. E eu acabei de cair de paraquedas na nutrição e sempre fui muito contra aquela nutrição tradicional que me era apresentada na faculdade. Várias vezes eu cheguei em casa na hora do almoço e dizer para meu pai, eu vou largar a faculdade. E meu pai, não, primeiro tu te forma, depois a gente vê o que a gente vai fazer. E assim eu fui empurrando com a barriga literalmente, assim. E quando eu me formei, decidi, não, eu não vou trabalhar como nutricionista, eu não gosto, eu não era feliz dentro da minha faculdade. Eu vou ir para a área da pesquisa. Sim. E foi quando eu fiz mestrado, fiz doutorado, enfim. E fui nesse meio tempo acreditando no meu trabalho. Né? Mas voltando à tua pergunta, a Gabriela não só profissional, né? A Gabriela, pessoalmente, assim, eu acredito muito em cuidar dos outros. Eu sou uma pessoa que sempre me preocupa muito em cuidar dos outros. E isso era uma coisa que me tirava do sério, assim, quando eu via o sofrimento, exatamente o que tu falou, o sofrimento das pessoas em fazer dieta, em seguir um padrão de beleza. E eu tinha uma inquietude dentro de mim que eu, sinceramente, não sabia como botar pra fora, né? E ainda bem, assim, as coisas foram se ajeitando, tudo aconteceu como tinha que ter acontecido. E há um ano eu tô trabalhando com isso, me focando para trabalhar só com isso. Eu larguei mão de todas as outras coisas que eu trabalhava e decidi trabalhar com essa nutrição diferente e levar justamente uma nutrição gentil, assim, que é aquilo que eu tanto acredito. E hoje eu percebo que eu levo muito pro meu trabalho de quem é a Gabriela, né? A Gabriela que gosta... Essa gentileza, esse gosto pelo cuidado. Exatamente. Eu me considero, sempre me considerei uma pessoa acolhedora, assim, e eu tenho muita empatia pelas pessoas. Eu trabalho com transtornos alimentares também, né? E muitas vezes meus pacientes perguntam, tá, mas tu já teve algum transtorno, né? Gabriela, eu vejo que tu falas muito na questão do transtorno, né? Então, que a tua nutrição, ela é diferente, mas porque ela também não é voltada para um público geral. Eu acho que para pessoas que têm mais uma relação complicada com a alimentação, não sei se é isso. E aí eu sempre fiquei na dúvida, por que esse gosto ou esse interesse pelo transtorno? Tu já passou por algum episódio de transtorno alimentar? Tu tens algum histórico com isso? Sabe que isso até é uma das características, né? Então, voltando ali, quem é a Gabriela? A Gabriela é uma pessoa muito empática. Nunca tive nenhum transtorno alimentar, nunca tive nenhum problema com relação à comida. Até meus pacientes perguntam muito assim, tá, não, mas Gabi, tu já teve algum transtorno, né? Não, nunca tive, graças a Deus, porque sei o sofrimento. Mas justamente por isso, assim, por na faculdade aquilo me inquietava muito. Porque eu acredito que essa nutrição mais tradicional, ela agrava um quadro de transtorno alimentar. Inclusive é o que eu vejo na minha prática.
Então, eu busquei justamente uma nutrição diferente para fazer diferente, né? Sim. Para sair da caixa e ajudar outras pessoas que não eram beneficiadas com aquela nutrição tradicional. E dessa forma, acabas atingindo um público que eu acho que muitas vezes ficava sem saber para que lado se direcionar. É exatamente isso. Né? É exatamente isso. Bom, mas e aí então, nesse contexto, conhecendo esse teu perfil de trabalho, voltando à questão dos padrões de beleza, e que eu te disse assim, por que trazer a Gabriela para conversar, né? Eu observo que os padrões da sociedade em termos de beleza, por mais que a gente queira negar, eles são muito claros e eles são muito fortes, né? Sim. Eu vejo, trazendo para o meu lado, eu vejo que hoje em dia a busca pela sobrancelha, pela micropigmentação, pela valorização do olhar. Claro que tem muita gente que precisa e que vai resgatar a autoestima e faz uma diferença incrível no olhar da pessoa e em vários aspectos da vida dela. Mas eu vejo que até quem tem uma sobrancelha bonita e perfeita, hoje em dia busca micropigmentação. E às vezes eu recebo umas clientes que me dizem assim, mas é engraçado, não sei, eu me sentia bem com a minha sobrancelha antes, eu não sei se eu perdi pelo, o que aconteceu para eu começar a ter essa necessidade. E eu comecei a me dar conta que o que aconteceu é que o padrão da volta foi mudando. Então a gente começou a se habituar com todo mundo com uma sobrancelha mais definida, mais espessa, né, mais delineada. Sim. E aquilo parece que meio que começa a parecer uma obrigação. E isso em vários aspectos da estética eu vejo isso muito forte. E acho que na questão da nutrição tem muito padrão imposto pela magreza, né? E o que tu tens para nos contar sobre isso, para falar sobre isso? Sabe assim, eu trabalho muito com transtornos e com pessoas que têm comer transtornado, tá? Que a gente, porque na verdade transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos, né? Que a gente precisa ter o critério diagnóstico. Então essas pessoas com comer transtornado, elas não entram nesse critério de diagnóstico, elas não têm transtornos psiquiátricos, mas elas são pessoas que sofrem muito. Sabe, Helena, que assim, se tu vai colocar todas, né, e investigar a raiz, como aquilo começou, é a insatisfação corporal. Independente se ela for magra, se ela for gorda, se ela tiver perna grossa, se ela tiver perna fina, todas têm uma insatisfação corporal muito grande. E daí, quando a gente vai resgatar isso, são os padrões de beleza, né? Porque isso é a minha opinião, né? Se a gente vai ver esses padrões de beleza, eles buscam que as pessoas atinjam um corpo que não existe. Porque se tu vai olhar um corpo perfeito, como é o que a gente busca, como a gente idealiza, não existe. Não existe. Até não é que não exista, mas aí eu acho que trazendo de novo, traçando um paralelo ao que eu trabalho, assim, ó. Tem muito da constituição de cada um. Exatamente. Né? Da forma como aquela pessoa nasceu. Sim. Então existe aquele corpo que daqui a pouco a gente olha e pensa como eu gostaria de ter, mas que por mais que a gente busque, não vai chegar naquele ponto porque não nasceu assim. Exatamente. Não é o meu desenho, não é a minha constituição, não é o que eu vou conseguir. Ou também tem o que eu vejo assim, às vezes as pessoas conquistam, mas à base de muito esforço, de muito sacrifício. E não é só o conquistar, sabe? É assim, por exemplo, tem muito a ver com a autoestima também. Que eu acho que tu deve ver muito isso aqui, né? Sim. Se a autoestima da minha paciente, por exemplo, ela tiver problemas com a autoestima, ela pode conquistar o corpo que ela quiser. Ainda ela não se enxerga da forma como ela gostaria de se enxergar. E ainda não vai ser o suficiente. Eu tenho muitos pacientes que, porque quando eu fiz dieta restritiva, eu queria pesar 60 quilos. Quando eu cheguei nos 60 quilos, não era aquilo. Porque, na verdade, é toda uma busca de melhorar a autoestima, autoaceitação, autocompaixão, né? Eu sei que aqui no teu consultório tu fala muito com as mulheres sobre outras coisas e é perfeito porque é o que eu faço também no meu dia a dia. Eu atendo 99% das minhas pacientes são mulheres, é o que eu gosto de trabalhar. E nós temos muitas trocas de vida, assim, também. E eu vejo muito isso, assim. E não é só com nutrição que eu trabalho. Eu justamente tento resgatar essa autoestima, resgatar a raiz dessa insatisfação corporal para que a gente, tudo bem, tu queres emagrecer, mas a que preço tu queres emagrecer? Sim, estás disposta a isso tudo? Será que vale a pena tu viver em sofrimento? Porque assim, Helena, não são mulheres que, eu fiz uma dieta uma vez e não deu certo e eu vim te procurar. São mulheres que sofrem uma vida inteira. 15, 20, 30 anos sofrendo com alimentação. Pois é, mas eu vou te dizer uma coisa assim, eu não tenho problema de... Já frequentei nutricionista,
sou uma paciente difícil porque não sigo o que me mandam fazer, tudo bem. E aí eu faço muito uma reflexão, a minha personal sempre é uma pessoa bem exigente, bem durona, e ela sempre diz que a gente quer, mas a gente não está disposta a percorrer o caminho para atingir o objetivo, né? E quando eu converso com algumas clientes que eventualmente têm algum problema com alimentação e com peso, eu percebo assim, elas vêm com um histórico de anos de sofrimento, já foi aqui, já foi ali, mas eu vejo que é do ser humano buscar o caminho mais fácil, o acomodar. Então talvez também, eu não sei se essa busca incessante ou essa continuidade de insucesso, muitas vezes está pelas escolhas erradas, né? E pela falta de doação, pela falta de clareza do que realmente quer, né? Sabe que uma vez eu ouvi uma frase de uma paciente que foi a melhor frase que eu podia escutar, assim, eu até nem me lembro qual foi a paciente, mas ela me disse, Gabi, eu vivo há 10 anos, 12 anos, numa zona de conforto desconfortável. Porque é cômodo pra mim estar aqui, mas ao mesmo tempo eu sou completamente infeliz onde eu tô, mas eu também não tô disposta a fazer diferente. Não tô disposta a fazer diferente. Eu digo muito isso, no meu Instagram eu falo muito isso. Se tu quer um resultado diferente, tu precisa fazer alguma coisa diferente. Percorrer um caminho diferente. Não adianta tu ficar insistindo em uma coisa, e é isso que eu vejo das minhas pacientes. 15, 20 anos insistindo em dietas restritivas, em punição, em isso e aquilo, não funciona. Não funciona pra elas, né? Sim. Não que não funcione pra outras pessoas. Então eu falo muito isso, se tu quer um resultado diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Mas aí a percepção que eu tenho é o seguinte, na verdade, não é nem que tu, vamos fazer uma coisa diferente, eu tenho a sensação de que tu queres libertar elas daquela exigência. Exatamente. Não é? Eu vendo e digo muito sobre liberdade. É o meu objetivo de trabalho. Que daqui a pouco fazer a pessoa se olhar no espelho e se reconhecer do jeito que ela é, entender que ela pode melhorar, que ela pode evoluir, que ela pode se olhar no espelho com mais tranquilidade e se gostar, não vai eliminar esse sofrimento e talvez até ela desista de querer ter aquele corpo, ou aquela magreza, ou sei lá o que é isso. Perfeito, é isso. É isso? Porque assim, Helena, não é que... Até pode ser que ela desista, mas não é nem... tem pacientes minhas que dizem, mas Gabi, eu queria emagrecer e eu sei que tu não vai fazer isso por mim. Não, eu vou fazer isso por ti. Tu não vai fazer isso por ela, né? Não, ela tem que fazer por si. Tu pode... Eu ajudo as minhas pacientes a emagrecer. Elas acham que não, que eu defendo o não emagrecer. Às vezes eu fico pensando assim, eu vejo as tuas postagens e penso, olha, mas a Gabriela me parece que ela defende que tudo pode. Não, aí é que tá. Eu defendo a aceitação. E daí o que é a aceitação, Helena? Aceitação não é tu ficar acomodado e não fazer diferente. Aceitação é tu aceitar o teu corpo. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu sou muito cadeiruda. Eu jamais vou ter um corpo igual ao teu. E eu tenho que aceitar isso. Sim. Não significa que eu não posso querer emagrecer, que eu não posso cuidar da minha saúde, não posso fazer uma academia. Mas eu não posso olhar pra Helena e falar, eu quero aquele corpo. Isso não é me aceitar, isso é me punir, sabe? E isso é passar uma vida inteira lutando. Exatamente. A aceitação, ela é tu te olhar no espelho e tu dizer, bom, eu tenho perna grande, eu tenho bunda grande, eu tenho quadril grande, eu não vou conseguir diminuir isso, mas... eu quero mudar, eu quero fazer atividade física, eu quero comer melhor. Ou então descobrir, dentro desse contexto todo, algum ponto que tu possa olhar e admirar. Exatamente. Tá bem, Sim. então eu tenho quadril, mas eu tenho uma outra coisa que é bonita, quem sabe vamos valorizar aquilo ali, né? E isso é uma coisa que eu trabalho bastante com as minhas clientes aqui no consultório. Voltando de novo na questão da sobrancelha, né? Há um tempo atrás, quando se trabalhava com micropigmentação, eu costumava até receber foto. Eu quero a minha sobrancelha assim, sim, né? Sim. Por quê? Porque no auge da micropigmentação, quando estourou isso, se desenhava a sobrancelha dentro de um projeto ideal. Então a gente usava um padrão aqui na frente, aí surgiram aquelas sobrancelhas bem retas, que hoje em dia todo mundo odeia, aquele ponto alto bem desenhado, tinha um que diziam que era o símbolo da Nike, tá? Se fez aquilo, se fazia medidas, se desenhava, se buscava aquilo, não importava a estrutura do rosto, ou não importava a estrutura da sobrancelha. E hoje a gente evoluiu para trabalhar com naturalidade. E o que eu digo que é naturalidade? Eu gostaria de ter tal sobrancelha. Bom, mas no teu rosto, no teu cenário, no teu contexto, o que é possível trabalhar? E buscar dentro daquilo que a pessoa tem, valorizar determinados pontos e identificar. Então, se a gente fala no processo de rejuvenescimento,
Na questão de pele, tem muita gente que se queixa, pessoas com cicatriz de acne, pessoas com pele oleosa, com poros dilatados. Eu quero hoje com essa questão do Instagram, né? Sim. Eu acho que isso é uma outra coisa pra gente dar continuidade, é falar do quanto esses filtros e do quanto essas redes sociais nos impõem cada vez padrões mais rígidos e talvez inalcançáveis. E aí se criou a história da pele perfeita. Ainda ontem eu estava atendendo uma pessoa que me disse assim, eu gostaria de ter uma pele lisa, eu gostaria de ter uma pele clara, branquinha, lisinha. Mas será que existe isso? Será que é possível chegar aos 40 anos com uma pele lisinha? Com os poros como a gente pensa que deve ser, ou isento de manchas? Eu vou te dizer que para algumas pessoas que tiveram a sorte de uma constituição genética, de uma característica de pele, sim, é possível. Para outras, a gente vai conseguir melhorar o aspecto da pele, a qualidade da pele, e aí então se sentir melhor e entender que aquilo ali vai ser o cenário melhor da pessoa, né? É isso, assim, tu falou da foto, eu tinha, agora eu não tenho mais, mas eu tinha pacientes que chegavam com fotos salvas no Instagram de blogueiras famosas, influencers famosas, eu quero ser assim. Não vai ser assim, tu vai dentro do teu melhor, dentro das tuas características, nós vamos buscar o teu melhor. Mas assim, tu não vai, eu não posso te prometer que tu vai ficar assim. Sim. Né? E isso é uma coisa hoje que, graças a Deus, eu acho que já se quebrou muito, pelo menos... As que chegam no meu consultório já vêm com essa... Acho que porque sabem como eu trabalho, né? Eu tenho muito isso de me posicionar como eu trabalho. Então, raramente vai chegar alguém querendo fazer uma dieta restritiva, porque as pessoas já sabem como eu trabalho. E não tem mais isso. Mas eu vejo muito, assim, de outras pessoas com fotos salvas no Instagram, assim, sabe? Esse corpo... esse é o corpo que eu quero. E daí vão lá na personal, coitada, e dizem, é esse corpo aqui que eu quero. E eu converso, eu não trabalho com harmonização facial, né? Eu trabalho mais com aspecto de qualidade de pele, tudo isso. Mas eu vejo que colegas que trabalham com harmonização facial contam assim, né? As pessoas hoje se fazem as fotos, as filmagens com determinado filtro e é assim que eu quero ficar. Então é a boca, e assim vai. Exatamente. Então eu acho que os padrões acabaram se tornando cada vez mais difíceis, né? Esses padrões de beleza, eles trazem muito sofrimento, né? Porque por mais que não sejam, podem ser atingíveis, né? Mas as mulheres, elas querem pagar um preço muito alto para chegar neles. E a gente tem muita questão do imediatismo. Não sei se aqui também tu vê isso, assim, de melhorar a pele no imediato. Elas querem emagrecimentos imediatos. Então, elas ganharam 20, 30 quilos em 10 anos e elas querem perder em um mês. 2 meses. Né? Por quê? Porque a gente tem esse consumo de padrão de beleza. Né? O que é um corpo perfeito? Hoje, se a gente for olhar, eu não sei te dizer o que é um corpo perfeito. Eu sei olhar um corpo que eu acho bonito, mas eu não sei se aquele é um corpo perfeito, entendeu? Só que, infelizmente, a mídia vende isso. Mas aí agora tu falou sobre um corpo perfeito, sobre isso tudo, que tu sabes olhar e ver o que é um corpo bonito pra ti, né? Mas sabe que uma coisa que sempre me chamou a atenção é que, e aí depois eu quero que tu me responda o que é beleza pra ti. Porque falando em padrão de beleza, a gente traz muito isso para características físicas. Mas eu acho que, na verdade, isso é muito mais amplo, né? Porque uma gordinha feliz, ela é muito mais bonita do que uma magrinha, desenhada, definida e pesada de alma, pesada de espírito, né? Então, assim, às vezes é melhor tu ver isso com o brilho no olho do que... Exatamente. Eu vou te contar como eu trabalho isso no consultório, que é isso. Eu trabalho muito autoestima, né? Melhorar a autoestima. E eu sempre pergunto para meus pacientes, pra ti, o que é autoestima? E elas sempre respondem como beleza física. Sim. É estar magra, é estar assim, é estar assado. E eu conto pra elas, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu aprendi que a autoestima não era sobre beleza física há 2, 3 anos atrás. Porque eu também achava que a autoestima era só relacionada à parte física. Quando eu ensino pra elas que a gente precisa melhorar a autoestima, sabe qual é o exercício? E até um exercício que todo mundo pode fazer, né? Quem quiser fazer... Pega uma folhinha e eu sempre digo pra ela, sem falsa modéstia. Vai sozinha, num lugar que ninguém vai te ver. Que ninguém vai ler. Que ninguém vai ler, que ninguém vai te ver. Bota tudo que a Helena é boa. Tudo que a Helena sabe fazer. A Helena é amiga, a Helena é uma boa mãe, a Helena é uma boa mulher, a Helena é isso, a Helena é aquilo. Assim, sem falsa modéstia mesmo. Eu digo pra elas fazerem, olha,
te bota lá em cima, em qualidades não físicas, né? Valores. Ah, eu sou muito amiga, eu sou muito isso, eu cuido dos outros. E anda sempre com essa listinha. E quando bateu o desespero, olha pra listinha. Olha pra listinha. Porque a gente perde muito isso, Helena. Uma mulher, eu vejo isso, uma mulher bem... como é que é a palavra? Uma mulher que se garante. Ela não é uma mulher que se acha bonita. Ela é uma mulher que sabe que ela pode. Boa. Exatamente. Que ela pode, que ela é boa. Mas eu acho que são aspectos diferentes, assim. Eu concordo com isso que tu está dizendo, mas eu acho que não dá para descuidar desse lado, né? Da gente valorizar essa questão emocional, essa questão dos valores, dos princípios. Mas eu acho que, não sei, eu acho que isso é muito forte na questão feminina da beleza, de tu poder te olhar no espelho. E eu acho que a parte física é aquilo que é mais palpável. E a partir do momento, e aí vamos ver assim, autoestima não é beleza física, ok. Só que para tu resgatar uma autoestima, se tu conseguir fazer com que a pessoa se olhe no espelho e se sinta bonita, vários outros aspectos da vida da pessoa começam a se direcionar e ela se empodera. Mas assim, não é... Eu acho que talvez eu possa ter me expressado mal. Não é só beleza física. Concordo que é beleza física também, até porque a beleza, ela é um valor. Para algumas pessoas mais importantes, para outras menos. Mas olha o que aconteceu esses tempos, que eu fiquei super emocionada, assim, que foi uma história que mostra exatamente isso que tu está dizendo. Eu tenho uma paciente que eu atendo online, eu não vejo ela pessoalmente, nunca vi, não sei o peso dela, enfim. E ela me contou na última consulta que ela se pesou e que ela não emagreceu 1 grama na balança, tá? Mas ela consegue se olhar no espelho e não chorar. Ela tinha uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho. E ela disse, Gabi, eu sei que eu ainda não tô nem perto de onde eu quero chegar, mas eu já tô me sentindo melhor. Eu já tô me sentindo confiante, eu já tô me sentindo cuidando de mim, porque tem muito isso também, Helena. Eu acho que daí vai muito isso de padrão de beleza, não, de valores, de se sentir bem. É quando uma mulher sabe que ela tá fazendo tudo que ela pode fazer por ela. Por ela. E, infelizmente, quando a gente não se cuida, isso eu vejo muito nos meus pacientes, reflete na alimentação. Eu paro de cuidar da minha alimentação, o meu corpo piora. Eu acho que é uma engrenagem, né? Exatamente. É uma engrenagem. Então, eu concordo que valores não é só outros valores, que o padrão... tô com um padrão de beleza na cabeça. A questão física também é importante, concordo muito com isso. Só que a gente tem que resgatar nas mulheres que não é só isso. Sim. Porque senão elas ficam muito focadas só nisso e elas esquecem, elas não têm força pra fazer o processo. Ou uma frustração, né? Exato. Ao invés de quando vierem buscar ajuda, ao invés de se sentirem melhores, se sentem mais infelizes por parecer que aquele objetivo está muito distante ou inalcançável. Exatamente. Eu vejo isso aqui também. Mas eu queria conversar contigo também sobre o aspecto das tuas redes sociais. Né? Eu vejo que tu teve um crescimento grande esse ano. Né? Quando eu te conheci, tu estava começando o teu consultório, investindo nele e resolvesse dar uma investida grande nas redes sociais e tivesse uma mudança significativa. Me conta como foi isso, como é. Inclusive uma grande influenciadora, né, Helena? A Helena sempre me dizia, não, vai fazer, vai gravar. Sim, eu tinha uma resistência muito grande. Eu não sou tímida, eu não sou envergonhada, mas eu não sei por que as redes sociais me travavam. Só que daí, quando eu conversava com as pessoas, a nutrição diferente que eu fazia, as pessoas me diziam, tu tem que falar sobre isso. As pessoas não sabem o que tu tá fazendo. É diferente. Exatamente. As pessoas não sabem o que tu tá fazendo, tu tem que falar sobre isso. E daí foi isso, assim, foi decidir, bom, eu acredito nessa nutrição, eu acho que tem muito isso, assim, quando eu dou muita palestra para nutricionista, né, eu sou mentora de outras nutricionistas, eu dou aula na Anguera também para nutrição, né, então eu falo muito sobre isso. Tu não consegue trabalhar, e talvez tu perceba isso também, tu não consegue trabalhar com uma coisa que tu não acredita. Com certeza. Sabe? Eu acredito muito na nutrição que eu faço, e isso me deu coragem para abrir o Instagram e não, eu vou mostrar. Eu vou falar diferente, enquanto todo mundo fala que não pode isso, não pode aquilo, tá lá a Gabi comendo um chocolate, dizendo que pode comer um chocolate. Inclusive, será assim? Inclusive ontem. Eu vi a tua foto de ontem. Vocês já comeram o chocolatinho de vocês hoje? Eu como chocolate todos os dias, eu adoro. Mas assim, é justamente por isso, porque eu tomei essa coragem, porque é a nutrição que eu acredito. Sabe? E realmente fez muita diferença me expor nas redes sociais e falar do meu trabalho.
Tem muita gente que nem sabia que essa nutrição existia. Né? Sim, de fato, eu te confesso que pra mim me chama atenção o quanto diferente é, porque eu realmente nunca tinha visto ninguém com essa abordagem. Mas aí te pergunto assim, qual é a exposição tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, sim, né? Sim. Como é que tu lida com isso? Tem sido só positivo? Não... Tu sabes que tem sido 1000 vezes mais positivo do que negativo. Eu tinha uma resistência muito grande, assim. Eu não sei o que eu pensava que de pior podia acontecer, sabe? Mas eu tinha uma resistência muito grande. Eu tinha muito medo de virar refém daquilo, sabe? Refém de ter que postar, de ter que falar. Mas eu acho que de uma forma ou outra a gente acaba se tornando. Eu acho que a gente acaba se tornando refém. Porque esses dias eu ainda estava conversando com uma cliente, a cliente me disse assim, tá, mas por que tu sente essa necessidade de ficar publicando no teu Instagram se tu já tens a tua clientela, se tu já tá com a tua agenda formada? Por que não alimentar apenas nas indicações, né? E o que eu observo? Eu observo que hoje em dia as redes sociais, e aí eu uso o Instagram, então quando eu falar em redes sociais eu vou acabar falando em Instagram, eu acho que é a vitrine, é a vitrine do nosso negócio, né? E é a rua por onde todo mundo passa, a gente lê isso, né? Que as redes sociais é a rua por onde todo mundo passa. Bom, se tu não estiver ali, não vão te ver. E, mas já tens a agenda cheia, já estás bem procurada, por que tu precisa disso? Porque daqui a pouco é até para as minhas próprias clientes, para alimentar elas. E aí eu fiz uma mudança no meu perfil esse ano, que foi... Eu trabalhava com 2 perfis, um perfil profissional e um perfil pessoal. E me disseram que não dava, que não era assim, né? Que eu tinha que trazer a minha vida pessoal para dentro do meu profissional, porque as pessoas se relacionam com pessoas. Então, que para o meu público interessa saber a forma como a Helena trabalha, a técnica da micropigmentação, a limpeza de pele, mas também me interessa saber como a Helena vive, do que a Helena gosta, de como ela se distrai ou o que ela faz, né, nos horários de lazer. E eu comecei a trazer isso mais presente para a parte profissional. E assim como tem um monte de gente que gosta, que curte, eu vejo que o engajamento é muito maior quando eu trago as questões pessoais. Também tem aquelas que perguntam assim, tá, mas por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá te expondo? E hoje eu tô aqui com esse projeto me expondo mais uma vez, né? Abrindo o consultório e lançando esse quadro do Vem Comigo, que eu nem sei bem ainda onde isso vai parar, mas que eu senti a necessidade de inovar, de trazer conteúdo de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica. E tô aí assim meio... E quando tu me diz assim, gente, não queria se tornar refém, eu vejo que eu me tornei um pouco refém, não só pela obrigatoriedade de mostrar o meu trabalho, mas porque até tô gostando, entendeu? A gente acaba entrando naquilo ali e que parece que quando a gente não tá fazendo, a gente pensa assim, mas o que houve? Tô parada, né? Não tô vivendo, não tô gostando. Comigo aconteceu a mesma coisa, assim, quando eu larguei o meu outro perfil, que era o meu perfil pessoal, e passei a viver só o profissional, muita coisa mudou, assim. Mas eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que a gente vive num mundo tão mecânico hoje, em que as pessoas são tão... automáticas. Automáticas, e que as pessoas, nossas clientes, minhas pacientes, elas têm a necessidade de se conectar com pessoas. Então eu acho muito legal, assim, quando uma paciente senta na minha frente, ela diz, e aí? E aquela coisa que tu fez lá? Interagindo e porque fazendo... eu vi que aquele dia tu fez... As pessoas sentem falta disso. E o meu trabalho, ele é um trabalho muito terapêutico, né? E eu preciso de vínculo com as minhas pacientes. Óbvio que eu crio vínculo com elas em consulta, né? Muito mais do que no Instagram. Mas eu vejo que muitas, e elas, dito por elas, me procuram. Não é uma nutricionista, é a Gabriela. Porque não é porque a Gabriela, é porque a Gabriela mostra ali no Instagram o que ela é. A Gabriela mostra que ela come chocolate. Pois é, mas aí eu vejo assim, que hoje em dia, há anos atrás, porque eu já sou mais velha, né, Gabriela? Há anos atrás eu fiz um MBA em marketing. E que lá se falava muito na questão da análise da concorrência, do que os teus concorrentes estão fazendo, de que forma eles trabalham. E eu acho que hoje isso perdeu um pouco a força justamente porque as pessoas vão procurar os profissionais com os quais elas se identificam. Exatamente. Então, vai te procurar quem já... A
pessoa quando chega em ti, ela já sabe o teu sistema de trabalho. Ela já sabe que tu defende essa nutrição diferente. A pessoa que chega aqui, ela já sabe que eu sou a taradinha da pele limpa, né? Sim. Que eu gosto muito de um creminho e que eu vou fazer uma sobrancelha natural, que talvez as pessoas nem percebam que foi feita. Então não vai chegar ninguém aqui pedindo a tal da sobrancelha preta. Então eu acho que é bem isso, as pessoas precisam ser alimentadas nessa identificação. Né? E cada um tem seu jeito de trabalho também, né, Helena? Tipo, eu digo muito isso, assim, quando eu comecei a dar mentoria, eu me lembro de uma menina que eu dei mentoria pra ela, disse, mas Gabi, tu não tem medo, assim, de expor o teu trabalho? E eu dizia exatamente isso, mas cada um trabalha de um jeito. Eu posso te apresentar toda a minha teoria, mas na prática, tu é a fulana, eu sou a Gabi. São pessoas completamente diferentes, né? E isso eu vejo muito, assim, as pessoas são carentes, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de contato físico, de troca, de... Eu vou lá na Helena, sabe? Esses dias, ontem eu ainda falei, tem pacientes minhas que me mandam, eu tô com saudade tua. Sabe? E eu sinto saudade das minhas clientes. Também. Aí daqui a pouco tem uma lá sumida que do nada aparece. Eu sinto também. Esses dias apareceu uma e eu ainda disse assim, pô, precisei te encontrar na fila do tal lugar pra tu te lembrar que tu tem que vir aqui. Não é isso. A gente tem essa, a gente faz essa troca. E foi esse o motivo que eu pensei nesse Vem Comigo, entendeu? De tentar trazer e me tornar cada vez mais próxima e ampliar essa troca que a gente tem no consultório com outras pessoas. Ontem eu refleti sobre isso, assim, eu me dei conta, é muito mais que um trabalho, sabe? Nossa, assim, como é... Tu chegar ao ponto de tu sentir saudade de uma paciente, de uma cliente, é porque o vínculo é muito bom, né? É porque as trocas são muito boas. Assim como, eu sou tua vizinha aqui na frente, né? Assim como aqui na tua sala acontecem as trocas, ali na minha também acontece. Tem pacientes que sentam e a gente fala sobre filhos, sobre educação, sobre rotina, sobre, sei lá, tudo, sabe? E isso gera um vínculo muito bom. E isso ajuda, daí não sei se no teu, mas... No teu mais do que comigo. Muito no meu no tratamento. Na pessoa se identificar, assim, se engajar e poder seguir e dar continuidade, né? Exatamente. Porque o teu tratamento exige uma continuidade maior. E que elas me vejam como igual, sabe? Eu luto muito pra isso, assim. Eu tenho pacientes que diziam, Gabi, eu ia em nutricionista antes, eu tinha crise de ansiedade antes de ir. Sim. Eu passava 2 dias sem comer. Isso é uma coisa que eu luto muito pra que não tenha. Então, ontem uma paciente ainda me disse, não, a minha irmã vai te procurar, porque ela disse, não, eu vou lá naquela tua nutricionista. Eu vou lá, porque lá pode comer tudo. Eu vou lá naquela nutricionista que come. Então, assim, a gente precisa, eu sinto essa necessidade. E eu acho que o Instagram me ajudou muito nisso, sabe? Sim. As pessoas saberem quem é a Gabriela, sabe? E me procurarem. E te aproximou do teu público. Muito. E é legal como outras pessoas que, assim, que não são meus pacientes, não sei se querem ser, mas que eu converso com elas e eu sei que eu também consigo ajudar. Com certeza. Mas agora eu vou te perguntar uma coisa assim, já que tu defende tanto a questão do cuidado, tu tem essa empatia, tá, e como é o teu cuidado contigo? Nós nunca, pode parecer mentira, porém, a gente nunca conversamos sobre. A Gabriela cuida da sua pele, a Gabriela mantém uma rotina skincare e agora não vai mentir, Gabi, porque então assim, um puxão de orelha, né, eu sou a chatinha que diz... Eu digo assim, as pessoas têm a mania de dizer, eu não faço rotina skincare porque isso exige tempo, porque eu não tenho paciência. Não, não escova os dentes. Então, de manhã, escova os dentes, lava o rosto, hidrata. De noite, mesma coisa. E aí? Não. Helena, eu não sou nada. Eu sei que não tem nada a ver com isso, tá? Mas não tô me defendendo nem me justificando. Eu não sou nada vaidosa. Então, assim, hoje eu fui numa... Não sei onde é que eu... uma amiga minha perguntou, o que tu passa no cabelo? Nada, shampoo. É isso que eu passo. Aquele ali qualquer que tem. O que tiver, às vezes tá assim, né? Então, eu não sou essa pessoa, mas... Eu defendo muito, e daí é horrível isso, mas é uma verdade, que eu defendo muito que é um momento de autocuidado. Sim. Não é e que não é obrigatoriedade também, né? Daqui a pouco tu não Exatamente. faz porque tu não sente a necessidade. Vamos falar que a Gabriela tem 30 aninhos e com 30 aninhos fica tudo mais fácil. E eu acho que, embora eu defenda e queira que as pessoas se cuidem no aspecto da pele, tem que fazer sentido pra pessoa, né?
Então, talvez tu não faça e tu não tenhas essa rotina estabelecida porque tu não sentiu essa necessidade e incluir isso talvez te seja uma forçação de barra. E aí vem aquela coisa assim de ser chato. Não, mas quando a pessoa começa a se olhar e perceber que tem alguma coisa que tá desagradando, eu digo, vamos começar do básico. E o básico, o que que é? Aquela rotina de cuidado diária que a gente tem em casa. Então, tu ainda não chegou lá. Não, mas eu acho que já... Quem sabe eu te dou de presentinho. Não, tu sabe que eu me senti aqui, fiquei pensando, eu preciso. Porque eu acho, não que eu me olho no espelho e eu vejo, isso aqui já tá, já mas não te incomoda. Não te incomoda o passo de te tirar da tua zona de conforto. Isso é verdade. Mas hoje tu volta pra casa, pelo menos com um moussezinho de limpeza, um hidratantezinho. Vamos começar. Que mais, Gabriela? Então, eu acho que a gente, né, voltando só pra gente finalizar essa questão do Instagram, assim, que eu acho que é um ponto que me faltou falar, mas que eu acho que é válido. O Instagram, ele tem toda a parte positiva, né, que pra nós, trabalho, mas eu vejo muito uma parte negativa de intensificar padrões de beleza. Porque, assim, é um consumo muito grande de beleza, né? E ali todo mundo é lindo, maravilhoso e perfeito. Todo mundo é lindo, todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo vai feliz às 6 horas da manhã pra academia. Mas também aí, assim, ó, eu não critico que todo mundo poste que vá feliz às 6 horas da manhã pra academia. Eu acho que coisa boa. Porque eu, se for postar tristeza, eu não vou. E eu não quero olhar tristeza nem coisa feia também. Então, nesse aspecto... Não, eu acho válido, eu acho ótimo. Só que assim, Helena, a gente tem que entender que nós somos pessoas que não temos problemas, né? Assim, problemas óbvio que a gente tem, mas, né? São pessoas que se comparam muito, que sofrem muito. Então, assim, eu acho que, obviamente, Instagram é um mundo livre nesse sentido, mas eu senti que esse consumo, né, de consumir mesmo muita beleza, muito filtro, né, aqueles filtros que modificam a cara. Esses dias eu ainda postei uma foto minha e disse, eu queria ter essa cara, aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente diz que não é pra fazer, mas a gente também faz. É bonito. E aí te pergunto, depois que tu tirou uma foto lá, fez uma selfie com um filtrinho bem suave, tu te achou super bem. Por que tu vai deixar de usar? Eu uso. Né? Eu vejo muita gente que defende não usar, mas eu uso. Pra mim faz sentido por enquanto. Pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia e não faça mais, mas ainda faz. Mas principalmente eu vejo muito isso de meninas mais novas. E daí, obviamente, que tem toda a questão da imaturidade ainda, né? De se comparar muito com mulheres que são muito... tem um corpo muito diferente do corpo delas. E isso causa muito sofrimento. As minhas pacientes mais novas, a gente tem um momento da consulta, em alguma consulta, que a gente faz um detox de internet. Eu junto com elas, olho, vou no Instagram e a gente para de seguir, elas param de seguir aquele conteúdo que não traz tá valor, contribuindo. sabe? Que pelo contrário. Porque, tá gerando sofrimento. Helena, dentro dos transtornos alimentares e do comer transtornado, nós temos situações que nós chamamos de gatilhos, né? Que são gatilhos para que tu tenha comportamentos disfuncionais com a comida, que é o que a gente não quer. E muitos gatilhos são olhar Instagram, olhar internet, né? Quando surgiu o TikTok, então piorou muito, porque as meninas viam outras meninas de biquíni dançando e aquilo incomodava muito elas. Graças né? a Deus não tô no TikTok. Menos um problema. Então, eu percebo muito isso, assim, que as redes sociais têm toda a questão boa, todo o lado bom, que eu concordo, acho ótimo, mas eu vejo também que para esses pacientes que sofrem, né? Porque é isso, assim, para mim, eu acho inclusive legal ver uma pessoa que vai lá na academia às 6 da manhã. Não muda o meu dia no sentido negativo, mas tem pacientes que sofrem, né? E que se colocam num lugar de comparação. Que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vive na atualidade hoje, que é a comparação com a outra, né? Falando de mulher. Então, eu vejo que tem toda essa parte boa do Instagram, mas na minha prática eu também vejo essa questão negativa. Ainda sobre padrões de beleza, né? Tá, então acho que eu vou te agradecer a tua participação. Né? E foi uma troca bem bacana. Vou te presentear, vou te convidar para o que eu chamo do Pacto do Cuidado. Mas também confesso que é um convite que quando a pessoa não sente a necessidade, a chance do sucesso é menor. Eu vou me comprometer. Mas eu tenho aqui uma proposta quando as pessoas chegam meio desacreditadas do cuidado com a pele em casa, que eu chamo de Pacto do Cuidado.
Que eu digo assim, eu preciso que tu confies por 15 dias e faça exatamente o que a gente combinar, uma rotina simplesinha de manhã, uma rotina simples de noite. E se tu fizer isso na sequência em 15 dias, tu vai perceber diferença. E se perceber diferença, tu vai gostar. E fica mais fácil continuar. E daí E eu acho que isso deve ter a ver também com dieta. O que é o pior? O pior é começar. Não sei se é, nunca fiz. Assim, tem gente que diz que o pior é manter depois, né? Então, sabe, eu falo muito, primeiro, tá, eu não faço dieta, tá? Inclusive é uma coisa que eu digo para meus pacientes, nós não estamos de dieta. Mas sabe que isso eu falo muito, assim, a disciplina vem primeiro para depois a motivação. Às vezes a gente vê ao contrário, eu tenho que me motivar, que a minha pele vai... Não, e a gente não tem que fazer por querer ou por ter... Nem sempre a vida é querer ou prazer, né? Às vezes é necessidade. Exatamente. Eu vou aplicar com meus cuidados diários de pele isso. É a disciplina. Então eu vou ter disciplina, é exatamente isso que tu tá propondo. E pode disciplina, ser que tu pegue gosto. E isso vai me motivar, não o contrário. Não esperar a motivação para depois me tornar disciplinada. Eu digo para meus pacientes, tem coisas que a gente tem que fazer e pronto, né? E cuidar da gente, eu acho que faz parte disso também, né? Tá, então agora que a gente vai encerrar o programa, eu quero, fazendo um link a isso que se falou, eu acho que sempre, eu não te perguntei, eu queria te perguntar, o que a gente já falou sobre o que é beleza para ti? Não. Então vamos lá, o que é beleza para ti? É difícil falar sobre isso, mas eu acho que beleza é muito tu estar te sentindo bem contigo mesma. Sabe? Eu acho que mulheres que se sentem bem com elas mesmas, elas se sentem mais bonitas e elas transparecem essa beleza de uma maneira melhor. Mas eu acho que isso só acontece quando tu tem aquela sensação de que eu tô fazendo tudo que eu poderia fazer por mim. Né? Então, se para mim é importante fazer atividade física, eu tô fazendo atividade física. Sim. Se para mim é importante cuidar da minha pele, da minha alimentação, eu tô cuidando da minha pele, eu tô cuidando da minha alimentação. Né? Eu acho que isso é beleza, é quando tu vive dentro daquilo que é importante para ti e isso te torna mais bonito, né? E assim a gente vive no ciclo do bem, como eu tanto falo. Bom, e eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês que para mim, assim, se sentir bonita é uma coisa bem ampla, ok? Mas hoje eu quero dizer que se sentir bonita é importante para mim a questão da apresentação, da imagem. E a Gabi diz que ela não é muito vaidosa, mas ela é assim, porque anda toda bonitinha sempre. E a questão do vestir, do comprar, do ter uma roupa diferente, do vestir uma roupa, se olhar na frente do espelho, se achar bonita, para mim isso é importante, me entusiasma, me leva o meu dia flui melhor quando eu faço a escolha certeira. E hoje, para essa primeira gravação, eu recebi o apoio, o patrocínio de uma cliente, parceira, e eu também sou cliente, a gente tem uma troca, eu já falei nela aqui, que é a Cláudia Manta, que ela os acessórios que eu estou usando hoje são da linha que ela representa, do Adalberto Amorim. Então eu quero aqui, ó, se não perceberam ainda, mostrar os meus brincos que eu achei lindo e o meu anel Coração Carioca, que diz a Cláudia, o Coração Carioca é um clássico da marca e que quando eu coloquei hoje a minha filha já disse, mãe, esse anel, que lindo! Então acho que vou curtir muito ele, queria agradecer. E falar, então, da possibilidade que nós temos também de estar explorando aqui essa oportunidade, dar visibilidade para marcas parceiras. Tá? Claro que dentro de um contexto que faça sentido para nós mulheres e dentro do que nós estamos conversando aqui. Tá bem, Gabi? Então, muito obrigada. E voltamos a conversar mais adiante. Muito obrigada. Eu que agradeço o teu convite. Que seja bom. Um projeto de muito sucesso que vai ser. Vai com ser. certeza. Não daremos a chance de não ser. vai ser. Sempre dá, né, Helena? Então tá. Sempre dá. Então tá bem.